Fala, devs e divas! Essa aula é sobre Git e GitHub agora. Vamos entender as diferenças e o porquê cada uma existe, porque não é uma coisa só. Então a gente pode entender que na aula anterior a gente viu que o Git ele é a ferramenta do controle de versão. Então é ele que vai fazer todo o gerenciamento dos nossos arquivos, nossas alterações. E a gente precisa desse Git instalado em máquina mesmo, para que a gente consiga ter esse controle e gerenciamento desses dados, dessas informações. Já o GitHub, ele é um repositório central, ou seja, o GitHub ele é como se fosse a vitrine do Git. O que a gente faz por trás, agora a gente vai ver de uma forma muito mais didática e visível ali para o usuário final. Então, se antes a gente só tinha como visualizar isso escrevendo por linha de comando, tem alguns outros softwares que você consegue ver o Git de uma outra forma também, um pouco mais didática, mas com uma carinha tipo de portfólio mais profissional, a gente tem isso no site do GitHub. Então, o Git, ele é essa ferramenta de controle de versão e o GitHub é a coleção de vários repositórios localizados em um único servidor remoto, que permite hospedar em seus repositórios. Então, a gente pode dizer, literalmente, que o GitHub ele surgiu nessa necessidade a gente ter uma visualização e também compartilhar com outras pessoas publicamente os nossos repositórios, sem ter que a gente ficar sempre administrando ali tudo por trás. Então, o GitHub ele é um site muito mais visível, muito mais fácil de interagir. Você consegue visualizar todos os repositórios de outra pessoa, caso esteja público, ou se você tiver permissões, você consegue acessar esses repositórios privados, consegue fazer várias configurações diretamente pelo GitHub. E também utiliza muito dos comandos mais familiares ali na tela, que você teria que fazer por linha de comandos dentro do Git. Então, essa interação dos dois se baseou justamente nessa necessidade da gente ter uma vitrine ali do que a gente tem atrás ali no Git. Vamos passar aqui um overview rapidamente das maiores funcionalidades que a gente vai aprender nas aulas práticas. A gente vai ter conhecimento sobre o que é um repositório, sobre o que é um README. Quando você cria um repositório, você tem que identificar e trazer para as pessoas, né, literalmente ali, o que é isso aqui? O que é esse projetinho? Porque as pessoas que podem acessar o seu projeto podem também não ser da área tech. E seria muito interessante, visualmente, elas entenderem o que aquele projeto faz, como ele é, para dar um gostinho a mais e entender, literalmente, do que se trata aquele repositório. Os commit, as branch, a gente vai ver com muita calma e entender cada funcionalidade dessa na aula prática. E aqui também a gente pode ter os comandos principais, são aqueles que você vai usar muito no dia a dia. E se vai mais usar, são esses aqui. O init, o clone, o commit, o add, o push, o pull, o merge, o log e outros mais. Então não se preocupe, esses comandos também você pode pesquisar sempre que possível na internet, você não precisa decorar. No dia a dia que você estiver trabalhando, você vai ver que toda hora você vai estar digitando, então você vai ver que é um trabalho muito automático. No automático você vai começar a aprender isso. Então vai ficar muito mais suave no dia a dia de você lembrar dos comandos. E também tem muitas outras ferramentas que você consegue utilizar sem ser por comandos de linha. Você consegue só clicar botões e ele já faz tudo isso para você por trás. E a gente vai conhecer também. Vamos entender na próxima aula agora o que o Júnior faz no seu dia a dia. O que seria ali se você está entrando hoje numa empresa, como você vai instalar o Git, como você vai usar o GitHub na próxima aula.